Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão, são 2 versículos, está no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler o verso 3 e 4. Diz assim: Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós. E sentiu-se muito ofendidos. Então Jesus lhe disse: Um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre seus parentes e a sua própria família. Glória a Deus. Irmãos, aqui é um texto a qual Marcos traz. Eu creio que eu já falei isso sobre o evangelista Marcos, mas é pertinente nós colocarmos isso a fonte de lembrança e de aprendizado, como fonte de lembrança e de aprendizado daquilo que os evangelistas eles consideram importante. O evangelista Marcos ele separava os assuntos por tópicos. O capítulo 5 são 3 libertações. Então é um capítulo voltado à fé. A libertação do gadareno, depois logicamente a libertação da mulher, a cura da mulher do fluxo de sangue, e depois a ressurreição da filha de Jairo. E logo depois ele já começa engajado, ou seja, ali logo na sequência, a questão da mal compreensão de que tinham de Jesus. E ele fala que deixou aquela região e voltou para Nazaré. Nazaré era a sua terra. E ele traz aqui um ensinamento verdadeiro para nós, de como nós devemos nos desvencilhar, meus irmãos, de todas as influências. E quando eu falo todas, eu estou falando de todas mesmo. Eu quero dizer que às vezes, e muitas vezes isso vai acontecer, na maioria dos casos eu posso arriscar, que o pai e a mãe pode ser até uma influência que o Senhor quer que você saia de perto. Isso não quer dizer que você vai deixar de honrá-los, de amá-los. Não, não, não. O Senhor Jesus viveu isso. O Senhor Jesus viveu isso. Ele fala: quem faz a minha vontade é o meu Pai, quem faz a minha vontade é aqueles que fazem a vontade de Deus. Eu vou até ler o versículo com vocês. Mas ele estava retornando, as pessoas reconheciam que ele tinha muita sabedoria, perguntavam de onde vem sabedoria e o poder para realizar milagres. E aí começa a conversa justamente onde eu li para vocês. Eu quero fazer algumas aplicações que são pertinentes a nós. Eles começam falando: não é esse o carpinteiro? Irmãos, muitas vezes as pessoas colocarão rótulos sobre nós. Eu mesmo já tive vários rótulos. E creio que os irmãos que me ouvem já ouviram palavras de fracasso, palavras que trazem bastante prejuízo para nós. Você é fracassado, você não vai vencer, sabe? Aquele maconheiro, aquele menino ali só dá trabalho. Um que trazia bastante dor para o meu coração, que eu ouvi muitas vezes, eu ouvi da minha família, falava assim: tudo que o Alisson põe a mão, destrói, é um 0 à esquerda. Eu tinha sinceramente pavor de ouvir isso, que eu era um 0 à esquerda, ou seja, um derrotado, um nada, um lixo humano em vida. Ouvi muitas coisas e muitos nomes, eles têm o poder, se nós dermos uma atenção demasiada para ele, de nos parar. Ali naquela colocação, não é esse o carpinteiro, em outras versões fala assim, não é esse o filho do carpinteiro, o filho de José, que remetia até um pai que já estava morto, ou seja, ele mesmo, porque quem tinha autoridade sobre a casa, na verdade, era o patriarca da família. Então não é esse o carpinteiro, remetendo a uma simples profissão, a um mero carpinteiro, quando Jesus é o Deus Todo-Poderoso que desceu na terra. Perceba que eles associam filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Eles trazem a lista e conhecem a família inteira. Nós percebemos, fazendo a pergunta, eles conhecem a mãe, Maria, Tiago, José, Judas e Simão, os irmãos de Jesus. Conhecem, falam o nome dos irmãos, associando a simplicidade da terra, como se fossem meros carpinteiros e talvez ali eles estivessem querendo ensinar a sabedoria de Deus. As pessoas vão querer colocar rótulos em nós, e os rótulos, eles têm o poder de nos parar. Eu quero ler com vocês um texto que tem Marcos, capítulo 6, versículo 10, que é do cego
Bartimeu. Jesus encontra ele sentado à beira do caminho. E quando ele está à beira do caminho, o que acontece? Esse cego ficou sabendo que Jesus, ouviu falar que Jesus estava passando por ali. E ele começou a gritar aos brados, e o pessoal, primeiro que estava junto dele, mandou ele se calar. Logo depois, os discípulos de Jesus mandou ele se calar. E isso é a guerra que nós enfrentamos, irmãos, por Jesus. Não vai dar certo, é filho do carpinteiro, olha só quem é que está falando, não é irmão não sei de quem, não sei de quem, não sei de quem. E usam até coisas ofensivas. Olha, eles falam aqui, ó, suas irmãs moram aqui entre nós. Essas suas irmãs moram aqui entre nós tem uma conotação muito pessoal, se é que vocês me entendem. Uma conotação, às vezes, até sexual, sabe? De que as meninas não dariam, as irmãs de Jesus talvez não dariam o exemplo que deveriam ser por aquilo que ele estava manifestando. E muitas vezes nós vamos enfrentar isso na vida. E o cego está ali, gritando, gritando, gritando. Então Jesus manda chamá-lo. Mas eu gosto do versículo do versículo 40, do versículo, na verdade, 50, que fala assim, ó: Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. Quando que ele foi até Jesus? Quando ele soube que Jesus tinha chamado ele. E Jesus fala para ele, a sua fé te curou. E no mesmo instante ele começou a ver. Era um cego, o cego fala daquele que sabe o caminho que deve andar, mas não consegue andar, não consegue enxergar o caminho porque deve ir. Ele sabe que tem um caminho certo para andar, mas não enxerga esse caminho. E isso fala muito das influências que nós recebemos. Olha, eu quero ler com vocês, irmãos, é muito sério essa questão, porque Jesus lhes diz, fala assim, ó, um profeta. E o que é um profeta? Um profeta é um homem que fala em nome de Deus. O profeta, ele tinha essa atribuição, ele trazia uma palavra do Senhor, falava em nome de Deus. Eu creio que Deus tem levantado profetas dessas gerações. Eu creio que Deus tem levantado profetas através desse canal e através de outros canais também. Eu creio que Deus tem levantado profetas na nação brasileira que se posicionam, sabe, do lado da palavra do Senhor. Ele fala assim, ó, recebe honra. E o que é honra, irmão? Honra é fazer distinção. Receber honra é fazer distinção. Eu sofri muito com isso, porque eu cheguei a ouvir, e eu vou falar algo aqui que talvez possa soar assim, pessoal, mas não é, não, irmãos. Sério mesmo, eu levei, e eu sei que o inimigo, ele levanta e se ataca de todos os lados, mas eu ouvi da minha própria família, assim, você não é o pastor dessa casa, até porque a minha família ela pertence a denominações religiosas, coisas que nem eu pertenço. Então, assim, eles conhecem tudo que nós fizemos de errado, sabem que tudo que nós fizemos de errado, e automaticamente, quando você se decide se levantar, vai haver uma oposição. Por quê? Porque as pessoas ainda não decidiram se levantar, como o cego Bartimeu. As pessoas ainda ficam à beira do caminho. As pessoas, elas ainda vestem as suas capas. O que era aquela capa que ele jogou fora? Aquela capa era uma permissão para mendigar que o próprio governo romano dava. Era um rótulo que colocava neles, nos mendigos. Era um rótulo de mendigância, de pedir esmola, de viver de migalhas. E tem muitas pessoas assim, porque pessoas colocaram capa, mas a capa não é sua, a capa é do governo romano. Então joga a capa fora. Tem que jogar a capa fora. Entende o que Deus está falando nesse momento? Porque um profeta recebe honra de toda parte, menos em sua cidade e entre seus parentes e entre a sua própria família. Perceba que o Senhor traz justamente três aspectos da qual nós não vamos dizer. Cidade fala de território, parentes fala de influência e família fala de herança. Eu quero levar isso a um cunho mais espiritual, porque em Marcos capítulo 3, olha no versículo 21, quando Jesus entrou numa casa e novamente se reuniu com a multidão, olha o que os parentes deles disseram, olha o que os familiares deles falaram assim, ó, quando os familiares ouviram falar disso, saíram para trazer a força, pois diziam, está fora de si, ou seja, está louco. Vão dizer que nós estamos loucos. Então no versículo 34 o Senhor disse,
Ó, Marcos 3,34. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui está a minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha irmã. Então eu quero perguntar para você, meu irmão, você está dentro da casa ou fora da casa? Dentro da casa com Jesus ou fora da casa com Jesus? Em João 4,35 ele fala: minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Em João 6,38 ele fala: eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. Em João 6, versículo 29, ele fala: esta é a obra de Deus, que creiam naquele que me enviou. Ou seja, que creiam no Pai e creiam em todas as suas boas obras. Se nós não nos desvencilharmos, meus irmãos, é impossível viver promessas. É impossível. Quero ler com vocês, para terminar, um texto, porque é justamente disso que está falando. Está falando de uma honra a Deus. O Senhor Jesus, muitas vezes, ele disse que quem não amar mais o Pai, quem ama mais o pai, a mãe, o irmão, o marido, do que ele, não é digno dele. Muitas vezes ele falou, e muitas vezes ele falou que o inimigo estava dentro da nossa própria casa. Por quê? Porque o inimigo se vale de todos, irmão. Ele se vale até do amor das pessoas. Aquele mendigo talvez era cuidado por alguns, assim como o mendigo da porta formosa de Atos 3. Atos 3 fala que eles colocavam ele ali todo dia para pedir esmola. Agora, quem é que colocava ele ali? E por que colocava ele ali? É porque dava lucro. Então, as pessoas constantemente que nos conhecem, sabem os nossos erros, querem, não dão a honra devida ao nosso nome. E eu falo isso muito sério mesmo, porque não reconhecem o milagre que Deus fez em nossa vida, tentam constantemente nos levar ao nosso passado de erros, querendo dizer que nós somos os nossos erros, que nós somos os nossos pecados, sendo que eu já saí de lá há muito tempo e eu não quero voltar para lá. Nós devemos ter a consciência disso. Eu gosto do texto de Gênesis, o chamado de Abraão, capítulo 12, versículo 1, diz assim: o Senhor tinha dito a Abraão: deixa a sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai. Terra natal, espaço, meu irmão, o Senhor vai nos tirar de lugares, espaços geográficos para a promessa acontecer. Seus parentes, influência, existe parentes e parentes, irmãos. Existe parentes que são bons, mas a maioria quer saber a verdade. Tem muitos que estão esperando só acontecer, talvez, como aconteceu em João 11, o túmulo feder, para falar: eu não avisei que ele não ia dar certo, eu não avisei que isso ia acontecer. Muitas pessoas jogam palavras, contrárias em nós, amaldiçoam a nossa vida, e nós recebemos isso pelo simples fato de ser nosso parente. Mas muitas vezes não estão ali na hora que nós realmente precisamos para estender a mão. E eu falo isso muito sério. E fala da sua família. Família é o quê? Família fala de abrir mão de uma herança. Abrir mão. O Abraão, o pai dele era considerado idólatra. Então Deus estava tirando ele de uma terra onde os deuses eram diferentes. Para quê? Para honrar ele. E ele fala assim: vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Olha, ele daria aquela terra a Abraão, mas entre o sai e o vai tem o processo. É necessário sair e ir. E ele fala: no caminho eu lhe mostrarei. Chegamos no mesmo ponto. O Senhor não mostra o caminho, ele mostra o destino. Nesse caso aqui, ele só ia mostrar o destino depois que Abraão saísse da própria terra. Ele fala: farei de você uma grande nação. Lembra? Mas para isso ele teve que sair do território. Ele seria a grande nação. O abençoarei e o tornarei famoso. Por que ele estava falando isso? Gênesis capítulo 11, versículo 4, a Torre de Babel. Deus já tinha visto no coração dos homens, é o capítulo anterior, no coração dos homens, que os homens tinham um desejo de fama e riqueza. Olha só o que diz aqui em Gênesis capítulo 11, versículo 4. Fala assim, depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Aqueles homens tinham um desejo já no coração de serem famosos. E muitos, sucumbem a esse desejo depois que o Senhor exalta, há uma tendência de se embriagar pelo som dos aplausos e pelos elogios e tapinha nas costas.
mas é o Senhor que engrandece o nosso nome, é o Senhor que faz, porque para a glória e para o louvor da glória dele. O louvor é um elogio, meu irmão. No hebraico, na etimologia da palavra, louvor significa elogio, foi feito para elogiar a Deus e tudo que ele faz. Por quê? Porque ele suporta a honra que é devida. Ele fala, você será uma bênção para os outros. Ele está falando que você, e aqui que está o grande ponto, porque ele escolheu talvez você dentro da sua família para transformar toda a tua família. Então é necessário que você se desvincule deles primeiro, respeite a decisão de Deus, aprenda com Deus, para depois talvez, quem sabe, o Senhor lhe envie, até mesmo para a sua própria família. Olha o que ele fala, você será uma bênção para os outros. Não será uma bênção para si mesmo. Ele fala, ser tu uma bênção na versão original. Ser tu uma bênção, ou seja, a bênção não será você que será abençoado. Você vai ser uma bênção, meu irmão. Você vai ser uma bênção. Mas é necessário nós sairmos de perto de pessoas que não honram, sabe, que aprovam nós ficarmos comendo das migalhas, que imprimem rótulos sobre nós e que não conhecem o nosso coração como Deus. Só Deus conhece o nosso coração como nós precisamos conhecer. Só Deus pode dar o conhecimento de nós mesmos como Deus. Olha, eu vou terminar falando, você não é o rótulo que te colocaram, você não é o seu sucesso, você não é o seu fracasso, você não é o espaço geográfico que você está inserido, seja ele de riqueza ou de pobreza, de escassez ou de abundância, de humilhação ou de honra. Você não é nada disso. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você é o que Deus diz ao seu respeito. Você já experimentou orar sobre isso? Faça isso para você ver. Você terá uma grande surpresa. É impressionante, porque a palavra fala que Jesus não pôde curar muitos ali. E essa questão dessa incredulidade, da honra, de não dar um tratamento diferenciado, é justamente isso que acontece, que não acontece milagres, talvez até dentro da nossa própria casa, mas quando nós nos desvinculamos e deixamos nos sermos aparados para Deus, aparados, sabe, que Ele apare as arestas, aperfeiçoados pela mão do oleiro, sabe, moldados, lapidados nos nossos sentimentos e na nossa mente, quando nós voltarmos totalmente modificados, e eu também posso falar isso, hoje é diferente. Por quê? Irmãos, logicamente eu não saí do meu espaço geográfico, porque eu tinha uma necessidade, mas eu tive que fazer uma separação, não dar mais acesso ao meu coração e seguir a voz do Senhor, seguir a palavra que Ele me confiou. Eu ouvi a palavra, me apeguei firmemente a ela e segui. Foi isso que eu fiz. Não dando acesso às pessoas, muitas vezes ficando calado, muitas vezes aguentando injúria, muitas vezes aguentando humilhação. E eu creio que todos esses homens passaram por isso. Inclusive Jesus estava passando ali, estava falando mal das irmãs dele, na cara dele, o próprio Deus. Imagina a situação, que constrangedor. Mas Deus, Ele não quer que nós vivamos por rótulos que os outros nos colocam, até mesmo por influências familiares e muito menos culturais e geográficas. Ele tem um lugar e algo especialmente para você. Descubra em Deus isso. Mergulhe mais fundo em Deus. Seja você ou da sua família que crê. Eu gostaria de deixar essa mensagem lembrando que o Cordeiro tem sim a recompensa por teu sacrifício. Fique na paz do Mestre. Tchau, tchau.